Boa tarde, pessoal. Hoje nós vamos dar continuidade no nosso projeto de extensão. É a nossa segunda aula, 2024. E nós vamos continuar no nosso conceito básico para desenvolvimento e implantação dos custos. Então, essa sequência de aulas é para passar as dicas daqueles que querem fazer a implantação dos custos ou controle de custos em sua pequena e média empresa. Então, nós vamos passar alguns passos para vocês. A primeira aula já está disponível no YouTube, lá constando os primeiros passos para essa implantação do custeio nas pequenas e médias empresas. E hoje a gente segue nessa mesma ideologia, né? De como que nós vamos dar continuidade nesses primeiros passos. E nesse segundo momento da aula, né, nós vamos falar sobre nomenclaturas, classificação dos custos e métodos de custeio. Então, o objetivo seria apresentar as diferenças, apresentar as diferentes formas de classificar os custos, conforme o processo de produção, o volume e conforme o objeto. Apresentar o processo produtivo e como agregar custos a cada etapa do processo produtivo. Então, veja que interessante. Então, a gente tem alguns passos para passar para vocês de acordo com essa nossa referência bibliográfica. Classificação dos custos. Então, após seguir os primeiros passos que foi passado na aula anterior, nós temos que elencar a classificação dos nossos custos dentro da nossa pequena e média empresa. Como que nós vamos fazer isso? A gente pode fazer isso numa planilha de Excel, uma tabela de Word, colocando lá uma ordem cronológica dos custos. Então, aqui colocou-se letra A, conforme o processo de produção. Então, dentro do processo produtivo, nós temos os custos primários e os custos secundários. Quais são os custos primários? Os custos primários são classificados como matéria-prima e mão de obra direta. Matéria-prima é o produto bruto, né, que se dispõe a se transformar no produto acabado, e a mão de obra direta é a mão de obra do operário, daquele que está lá diretamente envolvido no processo produtivo. E depois, os custos secundários, são os custos recebidos de outros departamentos, pela metodologia de rateio. Então, geralmente, são aqueles custos que são absorvidos por algum método de absorção, né, de algum método de distribuição dos custos. São os custos que, geralmente, eles não conseguem ser mensurados de maneira direta, né, são considerados secundários. E aí a gente coloca, né, esses custos, por exemplo, aluguel do chão de fábrica, a gente coloca aí a energia elétrica, lá da produção, geralmente ela não é medida, não é mensurada. Então, tem vários outros, né, os custos que fazem parte, custos do salário dos gerentes, dos chefes, né, dos encarregados, das lideranças, tá, da produção. Classificação dos custos conforme o processo de produção. Aí a gente tem custo de transformação, representa a soma de todos os custos de produção, excetuando-se a matéria-prima, exceto, né, a matéria-prima não entra. E demais produtos adquiridos prontos, empregados neste processo, sem nenhuma modificação. Resultam do esforço empregado pela própria empresa na elaboração de um item ou produto, através da utilização da mão de obra direta e indireta dos diversos materiais consumidos, materiais de consumo fabril, ou seja, materiais lá do chão de fábrica, inclusive energia elétrica e outros. Então, o custo de transformação, ele tem a sua característica, né, são os insumos. E nós vamos, o custo de transformação, ele não
ele não coloca a matéria-prima fazendo parte dos custos de transformação, porque a matéria-prima já está lá nos custos primários, né? Então, a matéria-prima não faz parte dos custos de transformação. Na verdade, são os insumos. Conforme o volume de produção, a letra B. Letra B, conforme o volume de produção. Aí a gente coloca lá, custos fixos, uma outra denominação. São os custos que não variam conforme a produção ou a prestação de serviço. Então, os custos fixos, eles não se alteram em função da quantidade produzida. Então, um bom exemplo seria o aluguel do chão de fábrica. Se houve uma produção de 1.000 unidades, de 10.000 unidades, 100.000 unidades, 1 milhão de unidades, o valor do aluguel do chão de fábrica, lá do salão, lá do prédio da fábrica, é o mesmo, é aquele contratado. Ou seja, não há mudança no custo em função da quantidade produzida. Se produziu uma unidade ou se produziu 1 milhão de unidades, o valor é aquele contratado que será pago. Aqueles cujo montante independe do volume de produção dentro de um determinado período e que não variam dentro de determinada capacidade produtiva. Ainda lá na letra B, conforme o volume de produção, agora a gente tem os custos variáveis. Então, os custos variáveis é o contrário dos custos fixos. Os custos variáveis unitários, né? Eles são fixos por unidade. Ao passo que os custos variáveis, eles são variáveis no seu montante. Com relação aos custos fixos, é o contrário, né? O custo fixo, ele não se altera no seu valor. Portanto, se houver uma maior quantidade, né, produzida, se eu quero achar o unitário dele, ele vai variar, né? Vamos colocar ali o valor do aluguel, R$10.000. Se eu estou produzindo 1.000 unidades, logo R$10.000 dividido por 1.000, eu tenho um valor. Se eu estou produzindo 20.000 unidades, R$10.000 dividido por 20.000 unidades, eu tenho outro valor. Então, veja, ele se altera em função da quantidade. Os variáveis, eles não se alteram de maneira unitariamente. Okay? Por quê? Se eu colocar aí, para produzir uma mesa, a absorção de 1 metro de matéria-prima, de MDF, por exemplo. Então, produzir uma mesa, 1 metro de matéria-prima. Para produzir 2 mesas, mais 1 metro de matéria-prima. Para produzir 3 mesas, mais 1 metro de matéria-prima. Ou seja, o unitário, ele não se altera, ele é fixo. É isso que o conceito quer dizer aqui. O custo variável unitário, ele não se altera, porque ele gasta sempre o mesmo valor por unidade. Ele vai se alterar só no seu montante. Então, o custo proporcional às quantidades produzidas, a gente tem conforme a classificação dos custos, conforme o objetivo, custos diretos. São considerados diretos os custos identificáveis com cada produto, de maneira clara, direta e objetiva, cuja associação e apropriação se processam por meio da mensuração direta. Então, os custos diretos são considerados diretos, são custos identificáveis em cada produto, né? E os custos diretos também, a gente coloca o modelo aí sempre, o exemplo também da matéria-prima também, que é um custo direto e variável. Letra C, conforme o seu objeto. Os custos variáveis e indiretos são aqueles custos indiretos de produção que variam diretamente ou quase diretamente com o volume de produção, tais como materiais diretos, que são os insumos, né? Energia elétrica, quando variável diretamente, ou seja, quando a energia elétrica é possível ser medida, logo ela é um custo variável direto.
ou quase diretamente de acordo com a produção. Aí a gente tem classificação dos custos, conforme o objeto, nós vamos ter os custos indiretos, alocados a cada produto por meio de estimativas e aproximações. É um custeio de absorção. Vai se utilizar, né, de uma maneira para ele se chegar ao produto. Vai se utilizar de uma metodologia para ele se chegar ao produto. Os custos indiretos, eles não conseguem chegar no produto de maneira direta. Ele precisa de uma carona, ele precisa de um modo, de uma maneira, né, para ser atribuído. É alguma coisa que o carregue até o produto. Como, por exemplo, o metro quadrado, como, por exemplo, peso, né? Enfim, alguma maneira que o leve até o produto. A associação pode conter subjetividades e o grau de precisão da mensuração pode não ser o adequado. A subjetividade está intrinsecamente relacionada ao conhecimento dos fatores que compõem o processo. Classificação dos custos. Conforme o objetivo, a matéria, a mão de obra indireta. Então, a letra C, ainda conforme o objetivo. Mão de obra indireta, uma outra denominação. Então, a mão de obra indireta, ela faz parte dos custos diretos envolvidos no pagamento do operário. Então, mão de obra direta é o salário, são todas as despesas oriundas da mão de obra do operário, daquele que está diretamente envolvido no processo produtivo. Se a gente coloca aí, por exemplo, uma padaria, quem é esse cara? É o padeiro. É aquele que bota a mão na massa, é aquele que faz o pão acontecer. Então, a mão de obra direta é sempre o pagamento do salário daquele que bota a mão na massa, daquele que está ali na frente de batalha, desenvolvendo a atividade fim da empresa. Representa o trabalho dos departamentos auxiliares nas indústrias ou prestação de serviço e que não são mensuráveis em nenhum produto ou serviço executado, como, por exemplo, a mão de obra indireta, né? Mais precisa. Eu expliquei a mão de obra direta, né? Agora, a mão de obra indireta é o contrário da mão de obra direta. Então, a mão de obra direta é o próximo que a gente vai falar, se eu não me engano. A mão de obra direta é aquela do operário. A mão de obra indireta seria das chefias, dos supervisores, controle de qualidade. Tá? Então, a mão de obra direta é o pagamento do operário, daquele que bota a mão na massa, do padeiro. Agora, no caso específico que a gente está projetando aqui, a mão de obra indireta, seria do supervisor dele, supervisor do operário. Conforme o objeto, materiais indiretos, materiais empregados nas atividades auxiliares de produção ou cujo relacionamento direto com o produto pode ser irrelevante em termos de percepção, são considerados materiais indiretos como graxa, lubrificante, lixas. Aí a gente coloca, conforme o objeto, outros custos indiretos, sempre vão ter outros. Quem são eles? Representado pelo trabalho dos departamentos auxiliares nas indústrias ou prestação de serviço, que não são medidos em nenhum momento, né, do produto ou serviço executado, como a mão de obra dos supervisores, o controle de qualidade, custos relativos à existência da existência do setor fabril ou da prestação de serviço, como, por exemplo, depreciação, seguros, manutenção, equipamentos, etc. Então, aí, na aula seguinte, nós vamos seguir colocando a denominação dos custos, para a gente ir desenvolvendo o nosso processo de implantação dos custos. Pessoal, um grande abraço. Até a semana que vem. Fiquem com Deus e não percam a aula de hoje, muito importante. Abraço, pessoal.